Vamos começar a gravar aqui com o Gustavo, o meu amigo, conheci no Jiu-Jitsu, Gustavo Leão. O cara é formado em farmácia, pós-graduado em nutrição esportiva e tá fazendo agora graduação em educação física. Seja Sim. bem-vindo aí, Gustavo, ao nosso humilde estúdio. Muito obrigado, Fábio. Estou bem satisfeito aí pelo convite. E vamos bater um papo aqui, porque a gente tava fazendo um bate-papo aqui nos bastidores e, como essa área que se atua, para quem não conhece o Gustavo, ele é empresário e tem 4 farmácias de manipulação. E eu não tinha ideia de como que é um mundo amplo esse negócio, cara. Né? Eu sou cliente do Gustavo, a gente trabalha aí já juntos desde que eu comecei a fazer o processo de emagrecimento e tudo mais. E tinha que ser com alguém que eu confiasse, né? Eu fui buscar alguém que eu confiasse, e, pô, eu conheço o cara e trabalha na área há bastante tempo. E, nesse mundo eu comecei a perceber que existe muitos detalhes que a gente não tem ideia, né? Uma das coisas que eu fiquei sabendo agora nessa conversa contigo aqui nos bastidores foi que existe uma diferença entre o remédio manipulado e o remédio de referência, né? Que é assim que se chama, Sim, né? sim. Que justamente é a dosagem, né? E muita gente faz como eu sempre fiz. Pega um remédio, corta na metade, só meia dose e tudo mais. Mas você acabou de falar aqui pra mim que não é assim. Como que funciona esse negócio, cara? Então, Fábio, a farmácia de manipulação, o que que acontece? Ela entra como uma solução de um medicamento personalizado, né? Que seria, teoricamente, você fazer as dosagens de acordo com o que o paciente precisa. O que que a farmácia de manipulação ela trouxe como solução? Normalmente o medicamento de drogaria, de indústria, eles têm as dosagens padrões, conforme estudos, etc., uma dosagem que atinge a maior parte da população. Mas a gente sabe que normalmente o ser humano, etc., ele tem que ser tratado de forma individualizada, assim como uma dieta. Não é todo mundo que consegue emagrecer com a mesma dieta e etc. Então, o que que acontece? Uma criança, por exemplo, a maioria das vezes, quando um pediatra clinica ela e passa o medicamento, ele avalia o peso da criança, assim como um veterinário, e passa o medicamento, né? E aí o que que acontece? Quando você compra um medicamento de indústria, já tem as dosagens padrões e normalmente elas são para adultos. Alguns medicamentos são para criança, mas não todos. E a criança ela varia muito de peso. Vamos supor, em um ano praticamente às vezes ela dobra o peso. Então isso acaba dando muita diferença. Então a farmácia de manipulação ela entra nessa parte porque antigamente quando os médicos eles eram mais fechados para essa parte, eles passavam o medicamento, a mãe ela comprava na farmácia, na drogaria, só que ela teria que cortar de repente a cápsula no meio, cortar em 4 pedaços e etc. E o que que acontece? Um comprimido, normalmente, ele garante que ele tem, vamos colocar como exemplo aqui, 10 miligramas dentro do comprimido inteiro. Mas ele não garante que nessa divisão, se você cortar ele ali na metade, vai ter 5 miligramas de cada lado. Então, de repente, você pode estar dando 7 miligramas num dia e 3 miligramas No no outro. outro. Assim, o que que acontece? Quando o medicamento ele é revestido, que aí ele demora mais tempo para ele ser metabolizado e etc., quando você corta esse revestimento, ele é quebrado. Então você perde isso também, ele é absorvido mais rápido e não chega no intestino, por exemplo, onde aquele medicamento deveria ser metabolizado. Então, o que que acontece? Quando você rompe o comprimido, se você ler até na própria bula, ele garante que aquele medicamento ele está sendo danificado de certa forma. Então a farmácia de manipulação ela entra aí. Se o seu filho, por exemplo, ele vai tomar 5 miligramas, a cápsula ela é feita justamente com essa dosagem. Então você não precisa de ajuste, você não precisa quebrar comprimido, porque de repente ele acaba descascando e etc. Então ela entra como uma solução para isso. Caramba, e você falou sobre o revestimento, né? Uhum. Cada cápsula, ela deve ter um processo, enfim, para ser metabolizado e pensado na questão de isso aqui precisa ser eu sei que até tem remédio que é metabolizado pelo fígado, tem remédio que é metabolizado pelo intestino. Exatamente. Então existe um planejamento para isso. E quando você pega um remédio de genérico, ou então genérico no sentido de marca, né? Uhum. Não manipulado.
E você quebra ele e você está danificando esse planejamento. Danificando ele, porque o revestimento ele seria o quê? Uma camada que envolve aquele comprimido ou aquela cápsula. E aí essa camada ela protege por um tempo para ser metabolizado, por exemplo, no intestino. Vamos supor lactobacilos, etc. Normalmente esses medicamentos eles são revestidos. Por quê? Porque eles precisam ser metabolizado no intestino. Então, se ele é antes, ele acaba não fazendo efeito. Então, quando você rompe essa camada, o que acontece? Ele já começa a ser metabolizado antes. Caraca, meu. É como se fosse uma bolha em volta do comprimido. Entendi. Então, quando você corta, você estoura essa bolha. Entendi. Então, ele é metabolizado mais rápido e o medicamento acaba não fazendo o efeito que deveria ser feito. Então, por não usar um medicamento manipulado, muitas vezes as pessoas estão atrasando a sua cura em um processo, de repente, doenças até mais graves, por falta desse conhecimento. Porque isso não é falado. Eu não sabia disso até hoje. Não, isso não é falado. Por quê? Porque normalmente na parte de medicina, a indústria ela trabalha muito forte em cima deles, né? Então acaba que o medicamento manipulado ele não é tão divulgado. Então os médicos normalmente ele tem essa cabeça mais fechada para entrar nessa parte. Cara, vem cá. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. O meu de ser a resposta, até porque minha ex-mulher ela trabalha fazendo representação médica. Então ela vai visitar médico e tudo mais. Alguns médicos eles têm algumas resistências para tanto oferecer uma opção de manipulado, né? Eles não passam a fórmula. Sim. Eles passam somente, compra esse remédio aqui, compra o remédio X, que é a marca do remédio. Sabendo disso, porque se você sabe disso, obviamente o médico também sabe. Por que eles não prescrevem um remédio manipulado? Normalmente, Fábio, o que acontece? A indústria, igual você estava falando com a sua ex-mulher, trabalha nessa parte. Eles trabalham muito forte em cima do médico, eles levam muita amostra, eles fazem uma propaganda muito forte. Quando você vai numa drogaria, por exemplo, e eles indicam um medicamento daquela indústria, eles ganham uma pontuação, normalmente para fazer algum curso e etc. Então, eles têm um benefício de acabar indicando essa parte de indústria também. Porém, a parte de manipulado, ela tem que ser mais estudada do que simplesmente você indicar um medicamento de drogaria. Por quê? Porque existem interações de medicamentos, tem medicamento que você não pode pôr na mesma cápsula, por exemplo, etc. Então, ele tem que estar sabendo disso. Então, o médico ele tem que acabar estudando mais para ele saber prescrever os manipulados da forma adequada também. Então, por conta disso, muitos médicos acabam não optando por essa parte também, por ser mais cômodo, de certa forma. Entendi. É mais cômodo, mas também não é o melhor para quem está recebendo o remédio. Sim. Né? Mas vem cá, você cursou farmácia e depois foi para nutrição. Como que foi essa inspiração, cara? Porque são duas áreas que, teoricamente, assim, elas se completam, mas não se completam. Talvez se você for pensar numa parte de manipulado para saúde, nos casos, emagrecimento, beleza. Mas como que surgiu isso na sua vida? Então, Fábio, eu sou encantado pela parte de musculação, de emagrecimento, hipertrofia e etc. Porém, eu vim de uma família de farmacêuticos, né? Meu pai é farmacêutico, minha mãe é farmacêutico, meu irmão é farmacêutico. Caramba. Então, acabou que o quê? Eu acabei fazendo farmácia por conta do encaminhamento familiar. Porém, a minha paixão sempre foi essa parte de nutrição, de educação física e etc. Sim. Então, eu terminei a farmácia, né? Logo que eu saí da escola, eu terminei a farmácia. E aí, eu me inseri na parte de nutrição, que é a parte que eu gosto. Depois de concluir isso, eu entrei na parte de educação física também, para complementar. Porque o que acontece, Fábio? Normalmente, um dos públicos que mais consome essa parte de medicamento é o público que procura emagrecer, que procura hipertrofia e etc. E os médicos dessa parte também que acabam atendendo esse pessoal, eles são carentes nessa parte de medicamento manipulado e etc. Então, o que acontece? Eu acabei tentando me especializar nessa área para fazer essa parte de sugestão de fórmulas. Então, eu acabo fazendo essas visitações para médicos para conseguir auxiliar eles e achar uma solução para os pacientes que ele mais atende. Cara, eu vou te colocar em contato com o meu médico lá que fez o processo comigo. Você acompanhou, né? O Gustavo tem até algumas fotos que tá no Instagram dele, depois a gente vai passar as suas redes e tudo mais, que eu tô gigante, cara. E o meu médico, ele foi muito bom, né? E aí você viu, eu passei tudo pra você fazer lá, tudo mais. Mas vou te colocar em contato. Eu vou tentar trazer ele aqui, não sei como tá a agenda dele e tudo mais. Mas, de repente, o dia que ele vier aqui é até legal vocês se conhecerem, velho.
Legal. Vai ser Eu quero bacana. ver quem foi o milagroso, né? Cara, o cara fez milagre. O cara foi 20 quilos e eu tô pra chegar nos 22 agora. Mas mérito seu também, todo dia lá no jiu-jitsu, se esforçando. É, apanhando bastante. E me fala uma coisa. Eu sou cliente, então eu sei, eu passo a fórmula pra você e tudo mais, e você faz os remédios. E eu percebi que muitas vezes uma dose tem 2, 3 cápsulas, né? Porque a quantidade de medicamento, ela não cabe numa só, né? Como que funciona isso fora desse mundo de manipulado? Porque se o que eu consumir não cabia em uma, no remédio de marca eu não vou ter isso em 2, 3. Eu nunca vi, pelo menos. Sim. Como que funciona essa diferença de manipulado para remédio convencional? Isso é uma pergunta muito interessante, ô Fábio, e gera muita dúvida aí com os nossos clientes também, etc. Porque o que acontece? O medicamento manipulado, ele é feito 100% de forma manual, certo? Então, a gente trabalha com alguns modelos de cápsula e assim, vamos colocar, a maior cápsula que a farmácia de manipulação ela utiliza de 750 miligramas, mais ou menos o que cabe dentro. Uhum. Então, se o seu médico, por exemplo, prescreve 2 gramas, que seria a dose que você iria tomar diária, vai ficar aproximadamente 3 cápsulas. Porém, a indústria, o que ela tem? Ela tem um compressor. Que o que acontece? Ela joga o pó lá dentro, amassa. Joga o pó lá dentro, amassa. Joga o pó lá dentro e amassa. E aí o que acontece? De repente, essa cápsula que cabe 700 miligramas, ela acaba cabendo 1 grama, por exemplo. Acaba cabendo mais. Mas o maior diferencial disso daí é o que, Fábio? Os medicamentos manipulados, eles são vários em um só. Então, vamos supor, uma fórmula que você faz lá para emagrecimento. Tem 4, 5, 6 ativos dentro. Então, acaba que, vamos supor assim, você vai estar tomando 3 cápsulas, mas você vai estar tomando 6 medicamentos. Coisa que se você fosse na drogaria, você ia ter que comprar 6 medicamentos separados. Então, você ia estar tomando 6 cápsulas ao invés de 3. Mas, normalmente, o cliente ele não entende isso. Ele não percebe que ele está tomando um monte de medicamento que está resumindo em 1 ou 2, 3 cápsulas. Que se ele fosse na drogaria, ele ia ter que tomar muito mais, porque os medicamentos eles são vendidos de forma separada, né? Caramba, que interessante, cara. E assim, você me falou uma coisa depois também que eu achei muito interessante. Tem muita gente que acha... Eu vou falar que é um preconceito meu e eu acho que você esclareceu isso aqui, não vou ter mais esse preconceito. Uhum. Eu sempre olhei meio torto pro genérico, porque é mais barato. Eu falei, cara, se é mais barato, será que é só o marketing? O que aconteceu que é mais barato, né? Qual que é a diferença do remédio convencional, vamos colocar assim, do manipulado convencional, vou chamar de convencional de marca, né, famosa, e do genérico, que é o cara que vem ali, teoricamente sendo a mesma coisa, não sei se é teoricamente ou não, mas você pode esclarecer. Qual a diferença desses 3 caras? Então, Fábio, atualmente existem 3 tipos de medicamento. O referência, que seria aquele que tem um nome, que é os mais conhecidos, o genérico e o similar, certo? O referência, ele foi o primeiro medicamento. Certo. Inventaram ele consegue a patente, ele fica por aproximadamente 2 anos ali, só podendo ser vendido ele. Depois de 2 anos, essa patente cai e entra o genérico. Para um medicamento ser considerado genérico, ele tem que ter o mesmo princípio ativo, os mesmos estudos e bater tudo igual o de referência. Então, se alguém fala que o genérico ele não é igual ao referência, ele vai estar mentindo para você. Olha só. E aí existe o similar, que ele tem o mesmo princípio ativo, mas os testes eles não batem iguais. Entendi. Então, ele seria uma alternativa mais barata, mas ele não garante o mesmo efeito. Diferente do genérico, que ele garante o mesmo efeito. Entendi. Por que o similar tem a mesma princípio ativo, mas não garante o mesmo efeito? De repente, por causa do fornecedor, a cápsula não é revestida, mas ele tem essa diferença perante ao genérico e o referência. Então, o genérico ele é exatamente igual ao referência. Mas por que os médicos acabam, de repente, demonizando eles e criando essa imagem? Porque, como eu tinha dito no comecinho ali, Fábio, toda vez que você chega para comprar algum medicamento na drogaria, você dá a sua receita lá
E o atendente, o farmacêutico que está te atendendo lá, ele coloca o CRM do médico e acaba fazendo a venda para você. Essa venda, ela computa em pontos ali para o médico. E aí, quando ele vai fazer algum congresso, alguma coisa assim, ele acaba, de repente, ganhando cortesia da indústria. Por quê? Porque ele está indicando o medicamento daquela indústria. Entendi. O genérico, como ele não tem essa parte de marketing, Uhum. acaba que não tem esses benefícios. Então, normalmente, o médico acaba preferindo indicar o referência. Entendi. Porque além de mais conhecido, aparecer propaganda e etc., ele tem esse benefício extra. Interessante. Tudo na indústria tem motivo, nada é por acaso, né? Exatamente. Sabe o que eu reparei também? Eu, antes de conhecer o seu trabalho e antes de conhecer lá a Farmasol, eu fui em outras farmácias de manipulação, né? Porque já teve outras situações que eu tomei remédio manipulado. E eles sempre colocavam lá ômega 3, não sei o que lá, e tem sempre um monte de outros produtos dentro da farmácia. Hoje na Farmasol, você também segue essa linha? Você tem esses outros produtos voltados à estética ou a bem-estar ou, sei lá, outros setores? Sim, Fábio. Hoje na manipulação, principalmente na Farmasol, a gente atende todas as áreas, né? Principalmente parte veterinária, homeopático. Veterinário também. Que legal, cara. E aí o que acontece? Nessa parte estética, etc., o que a gente percebeu? Que hoje em dia as cápsulas são uma coisa mais sem graça, parece, para os pacientes. Então, eles não aderem muito bem. Então, hoje em dia, a gente tem pirulitos com medicamento, a gente tem gomas com medicamento. Caraca. Inclusive, nas minhas redes sociais tem até alguns vídeos explicando, porque, por exemplo, assim, hoje em dia existe goma de creatina, por exemplo, porque a creatina todo mundo sabe que é muito importante. Sim. Acaba utilizando diariamente, né? Até as Aham. pessoas que não treinam, que treinam, pelos inúmeros benefícios que ela tem ali. E aí, o que acontece? Nessa parte de inovação, a gente inventou a goma. Por quê? Porque acaba a pessoa utilizando como uma sobremesa, uma coisa não enjoativa, e ela não vê aquilo como medicamento. Porque às vezes, se ela pega o pozinho, joga na água, bate, não sei o que, ela fala, não tô doente, não preciso ficar tomando isso daqui, velho. Cara, creatina eu não tomo ainda pela disciplina de fazer o processo todo dia. Eu vou comprar esse negócio seu aí. Que legal. Essa eu não sabia, não. Goma de creatina. Goma de creatina, a gente tem pirulito emagrecedor, né? Que aí a gente faz o medicamento em forma de pirulito. Olha E só. coloca emagrecedores. Por quê? Porque a pessoa ela vai, almoça, e aí ela acaba comendo um pirulito ali que ajuda a não absorver a gordura que ela ingeriu no almoço, por exemplo. Olha só Então isso. ela vê como uma recompensa do almoço aquele pirulito, porém aquele pirulito tá ajudando no emagrecimento dela. Que não é difícil você comer um doce, né? Então. Ninguém tem dificuldade de comer doce. Exatamente. A maioria, pelo menos. Exatamente. E fala uma coisa, como é que você administra tudo isso ao mesmo tempo? Porque você faz faculdade, você treina agil, é brabo, já me bateu muito. E administra 4 farmácias, 4, né? Isso. Como é que você dá conta de tudo isso, cara? Então, Fábio, hoje em dia, a gente testou muitas coisas, né? Hoje em dia, a gente conseguiu colocar ali na empresa uma forma dela caminhar sozinha. Sério? Certo? Então, inúmeros testes, etc. Mensagem automática. Então, hoje em dia, a empresa ela consegue ir se tocando, né? Você precisa estar em cima e etc. Você tem empresa, você sabe muito bem como que é. Se você não está em cima, as coisas começam a desandar. Mas ela toca muito bem. A faculdade, hoje em dia, Fábio, eu faço ela online. Eu não sei se você está fazendo presencial hoje em dia, né? A psicologia tem que ser presencial. Presencial, não né? Tem como, tem os doidos na sala. E é engraçado, porque eu acredito que toda a primeira faculdade que você faz, você tem que fazer presencial. Para você sentir o ambiente, para você criar essa responsabilidade, para depois, se você for fazer alguma outra faculdade, se especializar em alguma coisa, você fazer nessa parte EAD. Porque se você for fazer da primeira vez, parece que não funciona, porque você precisa ter muita disciplina, muita constância, acessar lá e etc. Então, se você não está acostumado com o ritmo de você ir presencial, é muito difícil você conseguir tocar ela online ali, né? Isso vale também para a gestão, né? Porque para você gestionar 4 negócios diferentes, na verdade são 4 negócios do mesmo ramo, mas são 4 dinâmicas diferentes. A gente sabe, quando você tem colaboradores em unidades diferentes, cada um tem uma personalidade, cada um tem um ritmo, cada um tem uma forma de lidar. Como é que você conseguiu chegar num ponto de equilíbrio gestionando tudo isso ao mesmo tempo? É o que a gente sempre diz, né, Fábio? Tudo é processos.
A gente vai, testa um processo, vê se dá certo. Vai, testa outro processo, vê se dá certo. Quando encaixou aquele processo e todo mundo se acostumou, é uma coisa que já começa a tocar sozinha. Aí você vai para outra dor que você tem. E aí você vai, processo, testa, conseguiu solucionar, todo mundo entrou no ritmo, é uma dor a menos a se preocupar. Futuramente, pode ser que aquela primeira ela comece a desandar ou você acha um furo ali e você tenha que mudar. Mas tudo, eu acredito que seja você conseguir montar um processo que aquilo entre na cabeça das pessoas, elas vejam a importância daquilo e consigam... seguir aquele método. Então, hoje em dia, eu faço isso para tudo, Fábio. Vamos supor, o jiu-jitsu que nós dois fazemos. Eu coloco uma meta, coloco uma quantidade de dias que eu tenho que ir e eu não falho por nada. Mesmo que eu for lá morrendo e assistir o negócio, a minha missão é conseguir chegar lá e tocar. Porque você tem que ter processo, você tem que ter constância. Você tem que ter processo, você tem que ter constância. No seu emagrecimento, acredito que você adotou alguma coisa parecida com isso. Porque normalmente a pessoa, às vezes, ela começa a perder um peso e ela desiste. Sim. Então, para você manter é uma coisa muito difícil, né? As pessoas elas têm dificuldade em manter foco porque elas são imediatistas. Sim. Normalmente, todo mundo quer o resultado antes. Eu até falei isso com o Luiz outro dia. Eu falei o seguinte, você tem um exemplo de como você é imediatista? É quando você estoura cartão de crédito. O que é o cartão de crédito? Uma antecipação de algo que você poderia comprar e você não pode comprar naquele momento, então você vai lá e parcela. Muitas vezes isso é feito por necessidade, não por estratégia. Então, isso vale para tudo. Quando eu estava no meu processo para emagrecer, quando você começa e está lá a primeira semana, segunda, primeiro mês, você fala, cara, não estou vendo diferença nenhuma. E até você chegar nesse resultado, demora. Mas quando você começa a ver o resultado, você entende que você tem a paciência, precisa da paciência para chegar no resultado, as coisas funcionam. Eu acho que isso funciona para praticamente tudo. Praticamente tudo que você vai fazer na sua vida. É você ter uma estratégia, como você mesmo falou, e falar, tá, eu tenho um objetivo. Meu foco é qual? Meu foco é chegar nesse resultado, eu vou fazer de tudo até chegar nesse resultado. Se você desistir no meio do caminho, se você coloca empecilhos no meio do caminho, as coisas não andam. E isso funciona para qualquer área da vida. Sim. Para qualquer coisa. E, cara, uma área que é divergente, que é a educação física da farmácia, ela, se você pensar em processo de emagrecimento, está conectado. Porque você pode, através da farmácia, ajudar o processo, como foi o meu caso, para chegar no emagrecimento. Eu tive que fazer suplementação, tive medicamento para controlar a fome, ansiedade eu não cheguei a tomar, mas tudo mais. Como que você vai equilibrar, quando você chegar na formação final, você está fazendo educação física, essas duas áreas? Você pretende atuar na área de educação física ou você vai usar como complemento da sua área atual? O que você pretende fazer? Então, Fábio, a minha ideia é o quê? É virar um consultor, né, dessa parte de educadores físicos, personagens e etc. Porque quem contrata um personal, hoje em dia, é quem? Quem tem dificuldade de fazer exercício, muitas vezes, quem quer um resultado mais rápido. Então, a pessoa investe um dinheiro para ter uma pessoa que já entende daquilo, para ela conseguir acelerar o processo dela. Porque talvez ela não goste de treinar, ela não quer ficar sozinha naquele ambiente que talvez ela ache hostil. Então, ela contrata alguém para ser o braço direito dela ali. Sim. Então, aquela pessoa, teoricamente, ela é uma autoridade pro aluno dela. Então, a minha ideia é o quê? É conseguir trazer essa parte de medicamento, essa parte da importância de vitamina para o personal também. Porque hoje em dia, o que você mais vê é que eles não se acham capacitados, às vezes, nessa parte de ajudar o paciente com vitamina, porque eles não têm conhecimento. Então, a minha ideia é o quê? É conseguir trazer a importância pros personagens também. Que legal, então, cara. além de atingir a parte médica, atingir essa parte de professor ali que está auxiliando a pessoa no emagrecimento. Porque muitas vezes a pessoa ela contrata um personal, mas ela não passa num médico. Sim. Então, como que ela vai acelerar o processo dela nessa parte? Como que ela vai saber se está faltando alguma coisa para ela na parte de rendimento? Cara, que legal. Porra, muito legal essa estratégia, velho. Vai ser bem legal, porque realmente a ideia que você está tendo de juntar as duas coisas, personal
com conhecimento de química, que no caso da farmácia, vai ajudar muito. E aí vem uma curiosidade minha. Dá para você manter o emagrecimento sem ter aquele efeito rebote? Porque normalmente o que mais acontece é aquele efeito rebote, Sim. né? Como que, dentro da ideia da manipulação da farmácia e dos medicamentos que é possível utilizar, a gente conseguiria manter o emagrecimento sem passar por aquele efeito sanfona que toda hora acontece, que é volta, emagrece, volta, emagrece. Tem alguma estratégia para isso? Tem. Inclusive, Fábio, o que é engraçado do emagrecimento é o quê? Quanto mais pesado a gente mais calorias a gente gasta num dia. Então, o que acontece? Acaba sendo mais fácil a gente emagrecer quanto mais pesado a gente é. Certo. Então, vamos supor, uma pessoa de 200 quilos, ela consegue perder 10 quilos muito mais fácil do que uma pessoa de 60 quilos, por exemplo. Sem dúvida. Por quê? Porque ela gasta mais energia durante o dia. Certo? Só que nós temos hormônios que o que faz? Quando a gordura é praticamente o que mantém a gente vivo. Certo. Nosso corpo entende isso. Então, quando a gente começa a emagrecer, o nosso corpo começa a pensar: pô, eu tô começando a morrer. Eu preciso repor isso. Eu preciso repor isso. Então, você começa a perder peso e a sua cabeça começa a te sabotar porque ela acha que você vai morrer. Não existe ninguém com 0% de gordura, por exemplo. Porque se a pessoa tiver com 0% de gordura, ela tá morta. A gordura faz a gente se manter vivo. Caraca, então, o velho. nosso corpo, quanto mais a gente vai perdendo, mais ele entende que a gente tá chegando perto da morte. Caraca. Porque ali é gordura e energia armazenada. Então, ele começa a te mandar, ó, você precisa ganhar de novo, você precisa ganhar de novo, você precisa ganhar de novo. E aí, o que acontece? Esse efeito sanfona, Fábio, justamente é por conta disso. Por quê? Porque o nosso corpo fica estimulando, uma hora a pessoa desiste, quando ela desiste, ela só come tudo de uma vez. Verdade. E aí ela vai, e aquele peso que ela demorou 3, 4 meses para perder, ela ganha em 1 mês, 15 dias. Verdade. Porque ela come tudo que ela acha que tinha que comer. E aí, a parte difícil do emagrecimento quanto da hipertrofia, Fábio, é que nós temos memória, né? Não sei se você já ouviu falar de memória muscular. Já ouvi falar. Quando uma pessoa está muito treinada, ela é muito forte, ela para de treinar por conta de uma cirurgia, uma depressão, etc. Ela recupera aquele corpo que ela tinha ganhado em 5 anos em 2, 3 meses, por exemplo. Por quê? Porque toda vez que você vai hipertrofiando, você vai ganhando células extras. E aí, o que acontece? Quando você para de treinar, essas células elas não somem, elas encolhem. Então, quando, vamos supor, você começou com 5 células, você foi hipertrofiando durante 1 ano, você conseguiu 15. Você triplicou as células. Quando você para de treinar, você continua com aquelas 15, só que elas vão diminuindo o tamanho. Então, quando você volta, você já tem aquelas 15. Então, fica muito mais fácil você conseguir aumentar elas do que você ir aumentando a quantidade. E a mesma coisa no processo de emagrecimento. Toda vez que você vai ganhando peso, você vai ganhando células de gordura. Aí elas aumentam, duplicam, aumentam, duplicam, aumentam, duplicam. Então, depois que você começa a emagrecer, essas células elas vão murchando, mas você continua com essas células. Olha só. Então, para você engordar de novo é muito mais fácil, porque você já tá com aquelas células lá, entendeu? Entendi. Caraca. Então, por isso que o efeito sanfona ele é muito rápido. Caraca. Você já tá com o seu corpo preparado para engordar de novo. Puta merda. Se não tomar cuidado, já era. Volta tudo ao mesmo tempo. Volta tudo de uma vez. E fala uma coisa, tem manipulado que dá pra você utilizar pra emagrecer? Tipo, alguma coisa específica, alguma coisa que seja fácil de te utilizar, sem ter que passar por um médico, alguma coisa que precisa começar um processo? Sim. Hoje em dia tem muito medicamento para isso, né, Fábio? É por isso que até na Farmasol lá a gente tem uma assessoria farmacêutica, né? Que o que a gente faz? A gente faz uma entrevista com um paciente remoto ou ele vai lá no balcão para entender o que dificulta. Porque quando a gente fala em emagrecimento, o emagrecimento ele é multifatorial. O que significa? A pessoa ela pode não estar emagrecendo porque ela dorme mal, ela pode não estar emagrecendo porque ela tem muito estresse no trabalho e acaba comendo... beliscando um monte de coisa doidado. Pode ser porque ela retém muita água e etc. Então, para a gente conseguir clinicar alguma coisa para um paciente, porque hoje o farmacêutico ele tem o poder de prescrever, né? Não sabia não. Ele não pode prescrever tudo que um médico pode prescrever, mas ele pode prescrever. Você vai numa farmácia lá, ele pode fazer sua anamnese lá
e te prescrever de acordo com o que você precisa. Coisas mais fracas, coisas mais naturais em comparação com o médico, mas ele pode prescrever. Então, dependendo de como você chega lá, ele consegue achar aonde que está atrapalhando a sua parte de emagrecimento e colocar alguma coisa de repente para você saciar mais rápido, para você eliminar líquido, para você dormir melhor. Porque quando a gente fala em emagrecimento, acontece que pode ser de várias coisas. Você não dorme bem, aí você acorda 20 vezes durante a noite, belisca, 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 e só ali você consumiu uma quantidade de calorias que você consumiria durante um dia, por exemplo. Cara, que legal, velho. Você sabe que assim, daqui a algum tempo, isso aqui vai estar. O público do podcast vai estar aumentando, os caras vão bater na sua porta lá, velho. Porque você tá passando tanta coisa legal aqui que eu nem fazia ideia, sabe? E qual que seria o primeiro passo para uma pessoa que fala, pô, eu não fui no médico, não fui no endócrino, mas eu quero começar um processo de emagrecimento, eu quero melhorar minha saúde, eu quero ter mais qualidade de vida e, pô, eu gostei do que o Gustavo falou. Como é que ele chega lá na Farmasol e tem acesso a tudo isso? Então, ele pode chegar tanto no balcão quanto no atendimento remoto. Hoje em dia, nós somos uma equipe de 9 farmacêuticos lá, Fábio. Legal. Aí, o que acontece? Eu sou especializado nessa parte de nutrição e emagrecimento. Nós temos farmacêutico especializado em pediatria, em homeopatia, veterinário e etc. Então, quando ele chega no balcão, a primeira coisa que faz é responder um questionário referente às doenças que ele tem, né? Se ele tem, no caso, pratica exercício e etc. Se já faz uma dieta equilibrada, pra gente conseguir identificar onde que ele tá naquele momento. Por quê? Porque se a pessoa ela começa a tomar um medicamento e ela não tá nem fazendo uma dieta ainda, Fábio, tentando controlar a alimentação, não é isso que vai fazer milagre. Eu vendo medicamento, eu vivo disso, mas eu não quero vender para uma pessoa e ela depois ir reclamar do meu atendimento, ou reclamar que o negócio não faz efeito, porque o básico sempre foi você fazer exercício físico e você fazer uma dieta. Aí o que você faz? Você suplementaria com alguns medicamentos para te ajudar nesse processo. Então, o que acontece? Muita gente coloca toda a esperança no medicamento e não olha para a parte básica, né? Caramba, que legal. E, se realmente, porque a cabeça é que manda. Se o cara não tiver focado e não tiver disposto a fazer os sacrifícios necessários para chegar no objetivo dele, eu mesmo, no meu processo lá de emagrecer, cara, quantos treinos eu passei mal? Quantos treinos eu passei mal? Mas eu passei mal por quê? Porque eu tava me alimentando adequadamente, fazendo um exercício muito intenso que é o GIL, e chega uma hora que o corpo reclama, né? Sim. Mas era um passar mal de mal-estar mesmo, é normal. Eu tava tomando medicamentos que provocam, não eram no caso os manipulados, era de farmácia mesmo, né? Que o médico me prescreveu, que eu até perguntei pra você se daria pra fazer, você falou que não. Que eles têm o efeito colateral de dar um pouco de enjoo, é natural. Mas se você não tiver focado, não desenvolve. Falando em foco, como que o jiu-jitsu entrou na sua vida, cara? Então, Fábio, o que acontece? Eu sempre fui da musculação, né? Uhum. Sempre adorei musculação. Vivia isso. Durante 3 anos, praticamente depois da pandemia que eu engordei muito, Sério? eu comecei a viver musculação de certa forma, né? Encantado, etc. Porém, eu sou aquele tipo de pessoa que odeia ficar numa esteira, não vê o tempo passar. Então você vai, faz musculação e tal, só que a musculação ela vai treinar seu músculo, só que todo mundo hoje em dia sabe que o aeróbico fortalece o nosso coração, que é um dos nossos principais músculos. Se o coração para, a gente morre. É verdade. Então, o coração é um dos principais músculos. Aí o que acontece, Fábio? Eu entrei no jiu-jitsu com a intenção inicial de conseguir fazer esse aeróbico e não ver o tempo passar. Porque quando você tá com uma equipe, você tá com uma galera, você fala, se ele consegue, eu consigo, vamos lá, vamos conversando e vamos fazer. Sim. Diferente de você estar numa esteira e você ficar lutando com a sua cabeça ali, nossa, o tempo não passa. Nossa, tô andando aqui, pra que eu fico andando aqui? Então, eu entrei com essa intenção. Aí depois de começar a apanhar muito e etc, você acaba criando um gosto em melhorar e você vê a importância daquilo, né, Fábio? Sim. Pra nossa vida em geral. De tanto que você sofre, assim, de certa forma no jiu-jitsu, de tanto problema que você tem que achar uma saída, você acaba trazendo isso pra sua vida profissional, pro seu relacionamento. Se eu sofro ali e preciso achar uma saída, aqui vai ser a mesma coisa. Sim. Então, eu comecei com uma parte de me exercitar, de melhorar o meu condicionamento físico, e hoje em dia eu tirei uma lição de vida aí nessa parte de
Meu, se tem um problema, esse problema dá pra sair, vai. Pô, verdade. Pra você se manter mais calmo e não se apavorar, né? Porque a gente encara uns caminhão, né? Até brinquei com ele esses dias aí. Eu falei, troca seu RG por um Renavan, cara. Parecendo um caminhão. Cara, agora a pergunta que eu falei pra você que pra mim é uma das mais importantes. Acho que você já trouxe muita informação aqui, de muita coisa legal que eu mesmo não fazia ideia. Mas, na sua concepção, o que você adquiriu de conhecimento no passar dos anos, tanto profissional quanto pessoal, seja pelo Gil, seja, né, por outras experiências, que você fala, se o pessoal soubesse disso, a vida ia ser melhor, a vida ia ser mais fácil. O que na sua concepção que as pessoas deveriam saber para melhorar a vida delas? Ó, Fábio, uma das coisas que eu levo como principal lição de vida é não ter medo de errar. E você perceber que o tempo passa de qualquer jeito, cara. As pessoas, elas se limitam muito em fazer alguma coisa, vamos supor, fazer uma faculdade, porque, vou perder 4 anos. Esses 4 anos, se você fizer ou não, eles vão passar do mesmo jeito. E a pessoa não percebe isso. Ela sai da escola, chega nos 22, ela não fez a faculdade porque ela, vou perder 4 anos de vida. Mas ela chegou nos 22 no mesmo dia. Então, elas acabam procrastinando as coisas por conta do tempo que vai perder, mas esse tempo ele acaba passando do mesmo jeito. E na parte profissional, o que eu mais vejo hoje em dia, Fábio, é que as pessoas elas acabam não procurando aonde que tá os problemas que dá para serem solucionados. Então, assim, quando a gente fala de farmácia, eu sempre pensei dessa forma. Hoje em dia, por que eu tô no mercado? Por que eu tô no segmento? Porque eu preciso solucionar problema. Se eu não solucionasse o problema das pessoas, elas não comprariam comigo. Né? Elas comprariam com outra pessoa, comprariam em outro lugar. Então, sempre pensar qual o problema que eu consigo solucionar. Aí que tá a mina de ouro para você conseguir ganhar dinheiro. Show de bola, show de bola. Eu vou pedir para colocar na legenda as redes sociais da Farmasol, a sua também. Mas fala aí, você quer deixar alguma rede social? Você quer deixar algum contato para que o pessoal que está vendo isso, que se interessou em tudo isso que você falou e fala, eu quero conhecer lá a Farmasol, quero conhecer o trabalho lá do Gustavo. Como que eles podem entrar em contato com você? Então, Fábio, nós temos o nosso site, né, que é farmasol.com.br, o nosso Instagram, que é farmasol_, e tem os nossos WhatsApps e todas as nossas formas de contato no próprio Instagram lá. Então, a pessoa acessando lá, ela consegue acionar a gente tanto por WhatsApp, por telefone, conhecer o nosso site, nosso YouTube. Bacana, show de bola. Eu já vi alguns vídeos seus lá, bem legal. Cara, agradeço demais ter vindo pra cá. Obrigado pelo seu tempo, obrigado por esse bate-papo. Acho que foi muito legal, muito instrutivo. Muita gente vai crescer com isso que você falou e entender um pouco melhor sobre esse mundo, que realmente é muito interessante. E em outras oportunidades vou te chamar aqui pra gente levar outros assuntos aí, principalmente quando a galera do Ju ver aí, vai ser bem legal a gente bater um papo. Mais uma vez, muito obrigado por ter vindo aqui, Gustavo. Show de bola, Fábio. Eu que agradeço aí pela oportunidade, hein? É isso aí. Bom, Gustavo Leão, fera no Gil, fera nos negócios. Trouxe muita coisa legal aqui. E vamos pra cima. Valeu, velho. Obrigado. Isso aí.